meus amigos, está no ar mais uma edição do Cidade Mais, um programa produzido em Dourados e transmitido para todo o estado. Eu sou Evânia Ribeiro e te convido a continuar com a gente, porque tem muita coisa boa por aqui. Dá só uma olhada nas atrações que a gente preparou para o programa de hoje. A Miriam Névola continua a série de entrevistas com a pediatra Andiara Almeida. Desta vez, o tema é como identificar o momento certo de levar o filho ao hospital. E nossa notável é uma mulher forte, comunicativa e peça fundamental para o sucesso de um dos empreendimentos mais importantes do estado. Fique com a gente! Programa Cidade Mais. Oferecimento Unigran. Somos os melhores. Somos Unigran. Afinal, o que faz um profissional formado em nutrição? Você pode ser um nutricionista clínico, você pode administrar a produção de refeições em cozinhas industriais, restaurantes, refeitórios e bares, ser um grande nutricionista esportivo. São muitos caminhos, mas tudo isso começa com uma simples decisão: se inscrever no vestibular da Unigran. Vestibular Unigran 2020. Inscrições abertas. www.unigran.br. Unigran faz parte da sua história. E a nossa notável é uma mulher forte, inteligente, culta e super espiritualizada. Aquele tipo de pessoa que a gente adora sentar e passar horas conversando sobre qualquer assunto. Eu sou suspeita porque ela é uma amiga muito querida e que eu fiz questão de compartilhar com vocês aqui no Cidade Mais. Meus amigos, a notável do programa de hoje é a empresária Elaine Messias. Elaine, chega aqui. Olá, tudo bem? E Elaine, eu nem preciso dizer o quanto eu estou feliz de recebê-la aqui em nosso programa. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite, foi uma honra e agradeço de receber vocês aqui, né, no PDV do Hectares. E sempre nas nossas entrevistas, os nossos entrevistados começam se apresentando para quem está em casa. Então, quem é Elaine Messias por Elaine Messias? Como você se definiria? Bom, eu sou a Elaine, eu sou empresária, né? Atuo em duas empresas diferentes, né? Atuo na Somente Incorporadora e tenho uma parceria na Companhia dos Livros, a Ângela e eu somos sócias. Sou mãe do Vitor e da Beatriz, sou esposa do Pineca, sou filha, aí sou avó. Agora é avó também. Sou vó também, de um casal mais delícia e... no geral é isso, né? Minha amiga, como muitas mulheres mundo afora, você sempre foi o suporte do Pineca, como empresário. Como foi para você esse início da vida de vocês? Porque vocês se casaram muito jovem, logo tiveram filhos, ele estava no início da vida empresarial. Como que foi para você passar por todas essas fases ainda muito nova? Eu acho que para todo mundo a vida é meio assim, igual um rio, né? Se você tá lá no meio da correnteza, você se vira. Você vai nadar e vai chegar a algum lugar. Quando a gente se conheceu, nenhum dos dois estava ainda em uma vida que a gente pode dizer de empresarial. Os dois éramos funcionários, né? Nós atuávamos, trabalhávamos para outras pessoas. E a ideia de iniciar uma vida, uma carreira empresarial, ela surgiu bastante tempo depois. Vocês começaram a vida do zero mesmo, do zero, né? mesmo. Às vezes eu brinco que eu falo que é do menos 3, porque a gente não tinha nada, mas tinha que sustentar nós 3, né? Então já começava devendo. Mas... Que era você... O Pineca e o Vitor nasceu logo em seguida. E o Vitor que logo nasceu em seguida, né? Isso, o Vitor nasceu logo em seguida. A gente estava com casamento... Nós estávamos organizando o casamento para começo de dezembro. E em setembro eu descubro que eu estou grávida. Então a gente resolveu cancelar tudo e usar aquelas reservas que tinha para ter uma segurança. Sim. Essa criança ia chegar e
vai que precisa de outras coisas, né? A gente não tinha nem noção do que ia ser, né? A paternidade, a maternidade. Mas nós dois trabalhávamos na época. E você também fazia faculdade ou começou depois? Comecei depois. O Vitor nasceu, eu estava terminando o ensino médio, eu tinha 17 anos. Então eu ainda estava, depois que nós fizemos faculdade, aí fizemos faculdade de matemática os dois juntos. E depois, quando nós terminamos, eu já tinha passado num concurso, eu estava trabalhando na justiça. E aí eu percebi que ir para a sala de aula ou ficar no concurso da justiça, financeiramente eram equiparados, mas no tipo de atribuição, a justiça era menos complexo para mim, né? E aí nisso tinha chegado Beatriz, e que eles têm 6 anos de diferença os dois um do outro, e então, ok, eu estou nesse concurso, mas como que eu posso fazer carreira aqui, ou como que eu posso me melhorar dentro desse concurso? E aí a única coisa que eu achava que era possível era fazer outra faculdade. Aí eu comecei a faculdade de Direito, que na época, inclusive, eu fazia aqui em Dourados. Então eu vinha toda noite para Dourados, assistia a aula, tudo, voltava, e no outro dia de manhã trabalhava. Vocês moravam em Naviraí, Morávamos né? em Naviraí, tem que lembrar disso. Né? Eu nasci em Dourados, mas eu fui para Naviraí criança. Então você casou, foi mãe, fez faculdade. Fiz as 2 faculdades depois de ter Tudo sido ao mesmo mãe. tempo, tudo. É isso. Às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim: ainda não é hora para tal coisa, porque eu tô terminando tal coisa, ainda não é hora. Fica esperando, né? Eu compreendo que é normal, às vezes a gente quer tomar um pouco as rédeas da vida, mas também quando as coisas se atropelam, você vai e faz também, né? Às vezes as pessoas falam assim: mas agora eu queria usar esse dinheiro de ter filhos para viajar. Tá, mas daí você tem filho e você dá conta, e quando você vê, você viajou também, você deu um jeito. Já viram aí, né, gente? Procrastinação não é com ela. Não, e vitimização também não. Também não. Não é porque a gente... Não foi porque a chegada do Vitor tumultuou o nosso começo que ela serviu de desculpas para a gente parar, tanto no quesito estudar quanto no se empenhar para conseguir alguma coisa melhor, né? Eu sou muito curiosa. Elaine, eu te admiro muito, você é uma mulher muito inteligente, que lê bastante livros e conversa sobre diversos assuntos. E eu tenho certeza que isso se deve muito ao fato de você ler muito. Nos ajude aí, nos dê umas dicas para quem está em casa e quer criar o hábito da leitura. Que conselhos você daria? Hábito da leitura. Comece com o que você gosta de ler. Um assunto que você gosta na vida. Eu gosto de futebol. Vai ler sobre história de biografia de jogador de futebol. As pessoas acham que já tem que começar lendo filosofia, por exemplo. Não. Você tem que começar primeiro a implantar o hábito. Né? Então, todo dia eu vou ler 10 minutos, não tem problema se é um romance água com açúcar, não tem problema, porque o exercício neurológico de fazer a abstração, de pegar letras e dar para elas uma significação de imagem na sua cabeça, já está fazendo o seu cérebro fazer um exercício que vai ajudar você a raciocinar melhor em todas as áreas da sua vida. Aí depois, conforme você já lê todo dia 10, 15, 20 minutos, ler não é mais um sofrimento para você, aí você começa a colocar na sua leitura aquilo que você acha que vai acrescentar para onde você quer chegar na vida, nas escolhas que você está fazendo na vida mesmo. Acho que o mais difícil é começar, né? Depois que começa a ler... Por isso que eu falo, começa lendo qualquer coisa, álbum de figurinha, rótulo de remédio, não sei, sabe uma coisa, te interessa? Lê sobre aquilo. Depois você muda para qualquer outra coisa. Aí a dica para você que colocou aí como meta do ano, né, começar a ler, né, durante esse ano você de 2021. Começou, eu já comecei, já estou no terceiro ano. Eu já tô no terceiro também. Não, você é uma vergonha, Elaine, eu preciso falar aqui. Eu fui conversar, contar uma vantagem para ela que o ano passado eu li assim 20 livros, né, eu feliz da vida. Aí ela, eu li 87. Leu 17, não, 37, 87 livros. Mas isso foi em 2019. Não é todo ano que dá para fazer isso. Cada ano é um ano.
Oiê, mais maternidade começando e eu continuo com a pediatra aqui, Andiara Almeida. Estamos fazendo uma série de entrevistas para ajudar os papais a falar sobre a saúde dos nossos filhos. Se você não viu a entrevista da semana passada, vai lá no nosso canal do YouTube que está bem legal. Hoje a gente vai falar sobre um outro tema. Eu, como mãe de primeira viagem, com uma filha de 3 anos, lembro que lá no início, qualquer coisa eu me desesperava. Sim. E já queria levar para o hospital, ligava para pediatra, desesperada. Isso é comum, né, doutora? É super comum. Principalmente mãe de primeira viagem. No segundo a gente relaxa, no terceiro a gente já vai deixando, mas no primeiro não tem jeito. Mas é que é muito difícil saber quando procurar o hospital, principalmente no início. Então, é a primeira pergunta que eu quero te fazer. Quando ir ao hospital? Então, tem algumas situações que a gente não pode deixar de ir, tem que ir. Febre é uma coisa que a hora que começa a gente já desespera todo mundo. Eu digo a gente porque eu também. Mesmo sendo pediatra, isso não muda muito. Mas a febre, se a gente conseguir esperar pelo menos de 48 a 72 horas para a gente poder ir no hospital, porque às vezes a febre é uma reação do organismo e tá só no comecinho. Às vezes você vai no hospital e quanto e que não é vai febre? ver nada. A partir de 37,8. Assim, deu 37,8, eu Você posso pode fazer uma medicar. medicação? Pode. Antes disso, você pode dar um banho, não água gelada, mas uma água do morno pro frio. E aí, se der 38,9, aí eu já devo ir ao médico ou então, não? Aí você dá para aguardar um pouco. Quem consegue aguardar um pouco, a maioria não consegue e isso é super normal e a gente, como pediatra, a gente entende. Dá para você esperar 24, 48 horas, porque às vezes você vai e a gente vai examinar e não vai ter nada. Porque ainda o corpo não teve aquela reação ainda de mostrar algum sintoma. A febre está sendo só uma defesa. Mas tem gente que não consegue esperar. E você vai, a gente examina, se não der, você volta de novo e a gente vai vendo, não tem importância. E qual conselho dar aos pais de primeira viagem, assim, quando vê que os pais estão em casa, que o filho está doente, como que esses pais devem se portar? Por exemplo, um acalmar mais o outro, um liga para o médico, ter um médico de confiança. Quais conselhos para facilitar essa nossa vida desesperada? O ideal, se falando de pediatria, é que cada um tenha o seu pediatra, o seu pediatra do seu filho, que você confie, que você tenha um contato com ele. Às vezes a gente não consegue ligar, às vezes está de plantão num lugar, no outro, aí eu oriento sempre procurar um pronto-socorro que tenha um pediatra lá de plantão o tempo todo presencial. Porém, em casa é muito difícil eu falar para você assim, você tem que manter a calma, os dois, não dá. A hora que você vê o seu filho ali com febre, você dá o remédio e não passa, é muito difícil manter a calma. Mas, se eu pudesse falar e todo mundo conseguisse seguir, seria fica mais na parte prática, de ligar, de comprar o remédio, de pedir na farmácia, e o outro mais com os cuidados com a criança. Vale ressaltar também alguns cuidados, né, em relação a medicar sem prescrição médica, né? Sim. É muito importante isso, porque às vezes a gente não sabe que reação, se a criança pode ter uma alergia a algum medicamento. O ideal é sempre ter uma prescrição médica, mesmo que seja algum antitérmico, algum remédio só para febre, que com criança a gente tem que ter em casa, mas isso já tem que ter sido prescrito por algum médico anteriormente. Certo. Semana que vem eu tenho mais uma conversa com a pediatra e olha, é um assunto muito pedido lá no meu Instagram, Mãe Jornalista, que é sobre cochilo. Vocês não podem perder, hein? Até semana que vem. Você sonha em ser nutricionista? Todas as vezes que vai comer, pensa se aquele é o horário e o alimento ideal? Pesquisa na internet diferentes possibilidades de cardápio e o que as pessoas fazem? Já se perguntou como algumas pessoas mantêm o corpo que têm e qual dieta fazem? Tudo isso começa com uma simples decisão: se inscrever no vestibular da Unigran. Vestibular Unigran 2020. Inscrições abertas. www.unigran.br. Unigran faz parte da sua história. E mesmo sendo ainda uma mulher jovem, elegante, com tudo em cima, a Elaine já é vovó. Sou. Né? Acabou de nascer aí o segundo netinho. Como está sendo essa nova fase da Elaine vovó? Ai, é delícia. É muito bom. Porque ser avó é você ter um despreendimento, né, no carinho. Quando você é pai e mãe, você tem muitas preocupações, aquela vida é toda a sua responsabilidade.
É óbvio que eu tô sendo avó numa condição muito boa, porque o Vitor e a Gabriela, eles são pais que cobrem todos os assuntos. Então, eu nunca, Betina vai fazer 2 anos, eu nunca tive que falar, olha, isso aqui não era bom vocês fazerem com ela, não. Nunca aconteceu, entendeu? Então, assim, eu tenho muita leveza pra ser vó, né? Aí ela faz yoga comigo, aí Então, ela acho que você é uma avó brinca. bastante presente na vida da Betina. Não, eu só ganho, né? Eu que quero ela muito presente na minha vida. Eu vou lá e sequestro, falo, venha com a vovó. Mas é muito bom, é muito delícia. E Elaine, assim como eu, você também adora viajar, te acompanho aí. Adoro viajar. Conta aí pra nós, dos países que você visitou, se tivesse que escolher algum para morar, qual seria? E por quê? Para morar, Japão. Por quê no Japão? Porque Você gostou da cultura deles a lá? cultura, o senso de comunidade, a valorização da educação, não só da educação instrução, mas da educação, sabe? Foi um dos melhores que eu já vi hoje. Depois Luxemburgo também, muito centrados nisso, num sentimento de comprometimento comunitário muito grande. Achei bem interessante. Foram os 2 que eu fiquei assim mais chocadas com a diferença do nosso cotidiano. E dessas experiências de viagens que vocês fizeram, vocês trouxeram algo para implantar nos negócios de vocês aqui? Tudo! Tudo que coube na mala, tudo que a gente conseguiu adaptar. Porque acho que a melhor coisa que a viagem faz com a gente é quebrar essa sua visão que está pequena, e você vê uma coisa diferente, né? Você, por exemplo, nos Emirados Árabes, eu conversei com uma moradora nativa e transformou minha visão sobre muitas coisas que a gente recebe empacotado de lá já com um valor. Isso é assim e por isso elas são tristes, ou elas são... Eu já te contei isso, Sim. né? E eu tomei uma surra cultural, foi assim, incrível. Então, de tudo que a gente foi aprendendo, a gente foi também pensando coisas que eram interessantes, coisas que valorizariam o jeito de viver. E isso a gente traz para a nossa vida, dentro de casa, a família toda, e também trouxemos para os negócios, né? Também fomos nos inspirando a fazer coisas diferentes. E falando em negócios, de onde veio a inspiração de um empreendimento tão inovador quanto o Hectares? Nossa, Como surgiu o Hectare na vida de vocês? É de muitas coisas. Bom, logo que a gente começou a viajar para fora do Brasil, surge um sentimento assim, que eu aposto 100 anos agora que você teve também. Vou largar tudo e vou mudar para cá, é muito mais legal. É muito mais legal. Mais bonito, é muito mais organizado, é muito mais arrumado, é diferente. E aí é normal, é natural, é a primeira sensação. Igual quando a gente era criança e ia para casa daquela tia que era muito legal e depois você falava para a mãe, eu quero morar com a tia, eu não quero mais morar em casa. Mas isso não é uma realidade, isso não é o necessário. E o mais importante de tudo, nós trabalhamos, minha família trabalha com urbanismo. E quando você fala de urbanismo, você fala de transformar vidas, né? De criar cenários onde essas pessoas tenham vidas cada vez melhores. Então, se eu estou aprendendo tanta coisa assim lá fora, por que não trazer isso e implantar aqui? Para que a gente pudesse viver do jeito que a gente achava que ia viver se mudasse lá para fora, mas aqui, sem sair daqui. E aí, com isso, a gente fez uma lista de tudo que a gente achava que era legal ter aqui. Depois aplicou nessa lista um filtro que era o que cabia, né? Na cidade, na cultura, no país, porque você tem que fazer essa adaptação, não é tudo que você pode trazer. E depois de feito isso, aí a gente olhou e perguntou, será que as pessoas também sonham com isso ou somos só nós que sonhamos? E fizemos daí uma pesquisa, e quando a gente fez as pesquisas, a gente descobriu que tinha um monte de gente sonhando com a gente. Daí a gente falou, não, sonho que se sonha junto é realidade. E aí nasceu o Hectares com vários
várias características que são próprias dele, né? Que já é uma realidade nossa Já aqui. é uma realidade. Já veio correr na pista? Já participamos aí. A Record, inclusive, fez a nossa corrida fez a corrida aqui, muito legal. Até a Betina correu, tem foto. E Elaine, qual o segredo para um casamento tão duradouro e feliz? Tem alguma receita? Tem. Fala aí pra nós. Tem 3, e uma delas é um livro. Aí, ó, já corre pra livraria, já. Corre pra livraria. Bom, a primeira delas é esquecer uma mentira que se conta, que os dois se tornam um. Não, nós somos 2 e nós vamos continuar 2. Porque quando eu coloco na minha cabeça que eu me tornei um com o outro, eu quero que o outro seja colonizado e seja como eu. Ou o outro ganha o direito de falar, eu quero que ela seja colonizada e seja como eu. Se eu entendo que ele é um e eu sou outro, a gente se entrelaça e dá tudo certo. Porque eu não quero transformar o outro, eu não tenho esse direito e o outro não pode me transformar. Vocês já pensam assim desde o início do relacionamento ou isso foi sendo construído? Bem no comecinho, com certeza não, né? Assim, nossa primeira briga foi por causa de marca de pasta de dente, é uma coisa assim, hilária, sabe? Porque a gente era tão imaturo que a gente não achava que era tão fácil, cada um compra uma marca, caramba, e usa. Não, tem que todo mundo usar a mesma, na mesma calça, né? E depois você fala, cara, pra quê, né? Mas assim, é claro, e foi um começo muito simples, muito árduo para nós 2, né? Nós não tínhamos dinheiro sobrando para nada. Final de semana a gente juntava as moedas para ver se ia dar para comprar um cachorro-quente, para dividir para os 2, né? Então era assim, tinha final de semana que dava para um cachorro-quente e um refrigerante. Se não era o cachorro-quente, quem ficasse em casa enquanto o outro ia buscar o cachorro-quente, fazia um suco de fruta do quintal. Por isso mesmo, né? Vocês começaram a vida de vocês ainda muito jovens, com toda a simplicidade, estão aqui há quase 30 anos, um casamento duradouro e feliz. Então quero que você passe a receita aí para nós. Além dessa, você falou que você tem mais 2. Tenho mais 2. Uma é assim, existe um livro que chama 5 Linguagens do Amor. Ele resume coisas que eu demorei anos para perceber, né? De entender que às vezes o que você está falando para o outro não está chegando no interior do outro, no ouvido do outro, como você acha que está chegando. E entender que isso é normal e que acontece com todo mundo. Porque daí você compreende que não é que o outro está de má vontade. Ele simplesmente não fala aquela linguagem que você está falando. Então, eu fui descobrindo isso com o tempo, mas na surra diária da convivência. Mas esse livro, quando eu li, eu percebi que retratava isso de uma maneira muito simples, direta e muito fácil de compreender. Então, agiliza caminho, né? Foi aquele livro, porque eu não li antes, né? Nossa, eu falo que eu acho que todo mundo na 5ª série tinha que ler. Já vou procurá-lo. E a última coisa veja o rumo, o que você quer da sua vida, né? A pessoa fala, mas você quer que eu defina um propósito? Não é um propósito, né? Eu fiz uma faculdade de matemática e a outra de direito, e não estou trabalhando com nenhuma das duas coisas. Eu não precisei ficar agarrada a uma ou a outra para me satisfazer ou para atingir o que eu queria dentro de uma carreira, do lado profissional. Não é isso, mas olha assim, ó, o que é importante para mim todo dia, todo ano, né? E procure alguém que olhe para esse mesmo caminho, porque não adianta eu casar, eu querer, por exemplo, uma evolução espiritual, né? Eu quero fazer retiros budistas, eu quero fazer encontros de igreja e eu casar com uma pessoa que desdenha disso. Não adianta. Mas eu amo. Cuidado, gente. Paixão é bioquímica. Demora 8 meses, aí espera os 8 meses passar e você olha de novo e fala assim, não, realmente, é com essa pessoa que eu quero ficar. Mas tem que os dois olhar para o mesmo lado, né? A gente até brinca que é o exemplo da namoradeira. Na namoradeira, você não senta um contra o outro, senta os dois olhando para o mesmo lado. Então, se os dois estão olhando para o mesmo lado, estão querendo chegar num ponto em comum, vai. Agora, se não, aí um começa a atrasar o barco do outro.
Olhar na mesma direção, Na seguir mesma o direção, mesmo caminho. exatamente. Elaine, vamos ao nosso ping-pong notável. Eu te falo uma palavra e você me responde o que vier à cabeça. Tá. Combinado? Vamos lá. Família. Tudo. O que te faz feliz? Família. Se pudesse mudar algo na sua trajetória, o que mudaria? Eu teria tido mais paciência. Qual livro está lendo no momento? 3. Eu sabia que não ia ser só um. Vamos aos 3. Eu tô encerrando o Crepúsculo e a Aurora, que é uma história é um livro histórico, mas que tem uma ficção junto. Tô lendo ficção científica, são histórias de apocalipse, são contos, mundos apocalípticos chama. E estou lendo um livro que chama A Virtude do Egoísmo, que é de uma filósofa da década de 40, 50, que é sobre o pensamento pró e contra coletivismo. Esses são os 3 primeiros do ano ou você já leu algum? Não, eu já acabei. Quantos você já leu esse ano? Não, esses 3 eu estou lendo e eu terminei 3. Então tá. Só pra gente passar uma vergonha aqui. Não. Essa é difícil. Não, mas é que também tem uma coisa. Quando você começa a ler com rotina, você começa a ganhar velocidade de leitura, né? Verdade. E aí, como eu tenho assim, uns 40 anos lendo, aí eu ganho. Ó, essa vai ser bem difícil você responder, hein? O livro que você mais gostou até hoje? Tem que pensar. Ó, produção, coloca o reloginho aí pra ela, pra ela lembrar. Tá, que eu mais gostei. É. Não tem uma área, não tem tipo, que mais transformou vidas, que mais te abriu a cabeça. Vamos o que mais transformou vidas, já que esse programa é para inspirar as pessoas em casa. Eu acho que são 2. Mais Esperto que o Diabo, você já leu. Já li. E isso para a área geral da vida, principalmente financeira, né, e de atitude profissional. E Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz. Eu li os 2. Que Amei, é realmente maravilhoso e faz o você livro. questionar a sua postura frente a você e o seu relacionamento com o espiritual. Produção, já deixa o nome desses livros aqui pra gente indicar pro pessoal que tá em casa já, pra eles lerem. Um sonho que ainda pretende realizar. Dar a volta ao mundo de uma vez só, tipo assim. Ai, Você quer eu também quero. Bora. Uma meta pra 2021. Nossa, eu tô cheia de metas para 2021, mas eu tenho que terminar minha casa, eu quero terminar agora em 2021, e eu tenho que terminar alguns cursos que eu comecei em 2020 e não terminei. Essas são minhas metas, assim, gerais. Próxima entrevista com a Elaine vai ser na casa nova dela aqui no Hectares. Isso, nem que esteja na construção, a gente faz lá. Né? Um destino que ainda deseja conhecer. Que eu desejo conhecer, ainda não fui. Austrália. Dourados é? Maravilhosa. Dourados é uma cidade que ela tem pujança, sabe? É uma cidade que tem muito o que se fazer nela. Às vezes as pessoas dizem assim, mas Dourados não tem tal coisa. Ótimo, nós estamos aqui no momento em que as coisas estão acontecendo. Vamos Isso fazer, né? Isso é muito bom. Exato, porque daí temos espaço para fazer, né? Imagina você ir para um lugar, fora do Brasil isso é muito comum, a cidade é pequena, né? A gente até acha que Dourados é pequena, Dourados é imensa, mas assim, às vezes uma cidade de 50 mil habitantes já tem tudo. Tudo. Você vai fazer o que lá? Não tem como empreender. Né? Qual vai ser a sua novidade lá? Não é? E aqui não, aqui você tem muito ainda o que trazer, o que fazer, o que inovar, muitos campos a descobrir. Eu ando por Dourados, como eu não cresci aqui, eu me perco em Dourados, né? E eu me perco de propósito, eu gosto de andar fora das ruas principais, pelos quadrantes, e eu vejo tanta coisa, eu vejo tanto lugar diferente, eu vejo tanto comércio esparramado pela cidade, e isso é espetacular, isso é crescimento, né? Porque a microeconomia é o que traz riqueza para a cidade. Às vezes as pessoas acham que é assim, e tem que as lojas do centro vender milhões. Show, ótimo. Mas a loja do bairro vender bem faz a microeconomia do bairro girar, que vai fazer a cidade toda enriquecer junto. Um lema de vida da Elaine. Tudo acontece para o melhor. Viu só, gente? Eu não disse que essa entrevistada aqui iria surpreender vocês?
Elane, muito obrigada. Obrigada eu. Obrigada por ter recebido a gente. Foi uma alegria Eu que ter você em nosso agradeço. programa, viu? Eu agradeço ter vocês aqui, foi muito divertido. E obrigada. Se eu puder ajudar com alguma dica ou alguma coisa, eu acho que já faz valer a pena, né, o dia da gente. Eu agradeço você que está aí em casa, que nos acompanhou em mais uma edição do Cidade Mais. E não esqueça que a gente continua nas nossas redes sociais e nosso canal do YouTube. Nos acompanhe lá também. A gente volta na próxima semana com mais uma convidada super especial. Até lá! Você acabou de assistir ao programa Cidade Mais. Oferecimento Unigran. Somos os melhores, somos Unigran.